Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Artelli Costura Criativa. Eu vou começar mostrando para vocês todo o material que a gente vai precisar usar, as medidas, né, para deixar separadinho para a produção dessa peça. Mas eu já quero convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se já é inscrito, lembre de colocar todas as notificações e também curta, né? Se você gostar do vídeo, né? Isso é a forma que você tem de incentivar o trabalho, para que eu também possa estar aí motivada, né? A estar fazendo esses vídeos e compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, essa troca de ideias, tá bom? É bem importante aí vocês contribuírem com o trabalho, né, da artesã aqui, para os artesãos e artesãs aí. É uma troca que a gente faz aqui de forma online, né, pelo vídeo, pelo canal do YouTube. Então, vamos lá. Para essa peça, eu escolhi esse tecido principal para o corpo da peça. Eu já fiz a estruturação, já estruturei ele no TNT 150, que é o que eu normalmente uso para as minhas peças. Já separei o tecido de forro, tá? Eu vou usar esse tomzinho de azul pro forro. Então, aqui é uma peça que não tem molde, tá? E pode ser adaptado o tamanho conforme... E pode ser adaptado, né, as medidas conforme a necessidade e o interesse de vocês. Mas para essa peça especificamente, eu fiz na medida aqui. O total de largura aqui ficou com 40. Depois eu vou colocar uma foto no final com as medidas para você poder, qualquer coisa, pausar o vídeo e conferir bem as medidas. Ficou um total de 40. Aqui, essa largura, que vai ser aonde vai ser a largura da parte de cima da peça, porque a gente coloca o zíper aqui e do outro lado, ele fica com a largura. Tem 3 centímetros deste lado, 3 centímetros do outro lado, para totalizar a largura de 6 centímetros da peça. Esse cantinho aqui ficou com 8 centímetros, aqui, deixa eu ver para aparecer no vídeo, 8 centímetros aqui, 3 aqui de profundidade. A parte do corpo aqui da peça, que vai ser onde vai ser colocado os bolsos, tudo, ficou com 24 aqui por 18. Essa parte que vai ser o fundo da peça ficou com 6. E aqui as abinhas laterais com 11. Aqui, ó. 11 por 6, porque aqui vai ser a profundidade e o fundo do estojo. E o lado de cá repete as mesmas medidas, ele é espelhado, né? Porque depois, na montagem, ele fica os dois lados iguais para fechar a peça. Então, aqui também tem 24 por 18. E também aqui em cima, o total de 40, com a largura de 3 centímetros. E aqui uma profundidade aqui da lateral por 8 centímetros. Então, essas medidas você pode estar sempre adaptando conforme a necessidade. Pensando que aqui é o fundo da peça e aqui são as laterais. E essa parte aqui é o superior da peça, onde vai ficar o zíper. Então, você tem que ir fazendo as medidas que encaixem. O fundo tem que ter a mesma medida da largura de cima, né? O fundo e a parte de cima a mesma medida. Só que aqui fica total. Aqui tem 6 centímetros. Aqui em cima, então, vai ter que ter 6, só que dividido 3 nesse lado e 3 nesse, porque depois na montagem eles se encontram com o zíper, né? E o quanto você quer que ela tenha de comprimento e largura do corpo é aqui. Então, a minha peça, ela vai ter um total de 24 por 18, né? Daqui, aqui dá 18. Claro que daí depois vai reduzir um pouco devido às margens de costura. Mas, no meu caso, como é uma máquina industrial, a redução das medidas é bem pouca coisa, finaliza muito próximo a isso, né? Diminui 1 centímetro, 1,5 centímetros no total, depois no fechamento. Então, eu já costurei no TNT, porque depois eu também agora faço a montagem da seguinte forma. Eu já cortei um tecido que caiba essa peça em cima, eu faço a costurinha aqui em toda a volta fixando e corto o excesso. Então, já vai ficar o sanduichinho pronto. Tecido principal externo, TNT e por dentro o forro, né? Só que antes de fixar o forro, eu também vou colocar alguns bolsinhos internos aqui, que eu vou mostrar pra vocês depois. Vou fazer uns bolsinhos com plástico cristal também, tá?
Não cortei o plástico ainda, mas na hora da montagem eu mostro pra vocês. Para a aba e para o bolso externo. A aba eu cortei aqui um tecido com o tema da farmacinha, tecido principal, já coloquei, estruturei no TNT, tá? Eu vou fazer o bordado aqui, um bordado com a temática da farmacinha. Se vocês quiserem fazer algum tipo de aplique, personalizar com o nome, alguma coisa assim, se você tem a máquina de bordado, ou se você queira fazer um pet appliqué, né, manual, tem que fazer antes de colocar o forro, né? Então, seria nesse momento que você faz. Ou então, se você tem uma estampa bonita, algo que você gosta e acha que é o suficiente, não tem necessidade. Daí, você já vem colocando o forro, fixando, né, no sanduichinho, né, tecido principal externo, TNT e forro, e fazendo a costurinha arredondando aqui a lateral da aba, fazendo o fechamento com o viés, no meu caso essa peça. Ou também, se você quiser, dá pra fazer virando a peça, né? Daí costura aqui o forro por cima, né? Fazendo direito com direito, fecha, fazendo aqui no meu caso, eu acho que fica melhor com os cantinhos arredondados, desvira e rebate a costura, se você não quiser fazer o fechamento com o viés, né? Isso é questão de preferência mesmo. E depois a gente coloca os botõezinhos tic-tac, botão Rita, ou se você quiser colocar um botão imantado, ou fechamento com velcro, como preferir, né? Qual tipo de fechamento que você tenha disponível ou tenha preferência. Para o bolsinho de trás, eu vou fazer um bolsinho transparente para facilitar a visualização dos pequenos comprimidos ou remedinhos menores. Então, eu cortei aqui na largura da peça, de 24, só que aqui a peça tem 18, mas eu fiz o plastiquinho com 15, tá? Eu vou fazer o fechamento com zíper desse bolsinho. Eu fiz um viés com a mesma estampa da aba para colocação do zíper, tá? E vou usar também o mesmo viés aqui para colocação do início da aba. Depois vocês vão entender aqui, tá bom? Para fixar ali. Vou fazer daí também os bolsinhos internos, mas na hora de fixar o bolsinho eu mostro para vocês como que vai ser. Inicialmente esses são os materiais, né? O viés daí para fechamento, eu vou usar o viés industrial mesmo, na cor preta, que eu acho que vai ficar melhor para essa peça. Né? A solicitação da cliente é que fosse uma peça com tons mais escuros mesmo, não estampas e cores muito claras, né? Então, por isso, essa escolha de materiais, tá bom? Vou começar a mostrar para vocês o passo a passo, mais acelerado, e conforme tem alguma orientação, assim, de explicação, né, de curiosidades para montagem, eu vou falando com vocês. Se tiverem dúvidas, não compreenderem alguma coisa ao final do vídeo, podem deixar o comentário, tanto aqui no próprio canal do YouTube, ou também no meu Instagram, tá? Meu Instagram é @arteli_costura criativa. Então, de repente, se ficarem com alguma dúvida, quiserem mais detalhes, que talvez no vídeo não tenha sido muito claro para vocês, podem mandar mensagem que conforme eu tiver disponibilidade eu vou respondendo, tá bom, gente? Então, é isso por enquanto e vamos dar sequência no vídeo. Então, assim, para fazer o bolsinho interno, aqui no tecido do forro, eu fiz uma marcação com a caneta fantasminha, né, que apaga com o calor, para eu ter a referência de onde é a posição que eu tenho que colocar o bolso. Eu cortei um plástico cristal medindo 30 por 15, porque eu vou fazer algumas preguinhas para os bolsos ficarem um pouquinho mais espaçosos, tá? E eu vou colocar aqui em cima, na parte de cima do bolsinho, o viés feito com o mesmo tecido da estampa de fora da aba. Vou pregar ele aqui. Esse bolso, ele não vai ter zíper, ele vai ser um bolsinho só para encaixe, assim, sem fechamento. E também vou colocar daí aqui pro acabamento embaixo, um pedacinho também do viés, tá? Pra fixar ele aqui, a hora que eu terminar de fazer as preguinhas aqui embaixo, ó. A hora que eu terminar de fazer as preguinhas dele, pra ele ser mais volumoso, tá bom? Então, vai ser essa parte que eu vou estar fazendo agora,
porque depois aí na hora de cortar o forro no tamanho da peça principal, o bolsinho já tá fixado, só de um lado. Vai ser feito só de um lado da necessaire. Um lado interno vai ter o bolsinho, o outro não vai ter, tá bom? Pra ele ter mais espaço daí pra outras medicações maiores, caixas, por exemplo, de antibióticos, aqueles frascos maiores, tá bom? Então, vocês vão ver o passo a passo aí. Então, a gente vai fazer agora a fixação do bolso. Faz a costurinha dos dois lados, deixa a parte de cima aberta para a colocação, né, dos medicamentos e vai fazer o fechamento embaixo. A gente vai usar a referência da marcação feita ali no tecido, que é da mesma medida do corpo da peça, né, no tecido principal, né, igual do tecido principal. Vamos fazer a costurinha da lateral. Depois, nós vamos fazer a costura na outra lateral, deixando a sobra do plástico, porque ele é um pouco maior, deixando essa sobra para o meio. Então, a gente leva ele até o início da marcação do corpo da peça, ali onde a gente fez o desenho do molde. Cuidando para não patinar muito o plástico, se você sentir muita dificuldade, coloca o calcador, né, para plástico, o de Teflon, né? Agora a gente vai dobrar ao meio, fazer uma marcação, vincar esse tecido, né, do viés e o plástico, para ter uma referência do meio desse bolso. Porque a gente vai passar uma costurinha no meio, fixando o meio, ele vai ficar com mais sobrinhas para cada lado. Então, vem fixando esse bolso ali, ele vai ficar como se fosse dois bolsos, né? E o fechamento do fundo, antes de fechar, a gente vai fazer uma preguinha utilizando essa sobra do plástico. Ajeita bem ali, faz uma prega. É o suficiente essa prega para ele dar um pouco mais de caimento e comportar um frasco um pouco maior, por exemplo, né? E não esticar tanto a costura. Faço a prega lá no primeiro e agora na segunda parte do bolso também a gente dobra, faz a preguinha. Ajeita, deixa tudo bonitinho. E segue fazendo uma costurinha reta. Importante colocar sempre, né? Fazer sempre com o retrocesso no início e no final, para evitar de desmanchar essa costura, né? Vai ficar dessa forma ali as preguinhas do bolso. Ele já é o suficiente para dar um volume. Para dar um acabamento e também um reforço nessa costura de baixo, a gente vai colocar um viezinho feito com o tecido decorativo. Faz uma costura na parte de cima e depois também uma costura na parte de baixo, né, dos dois lados, como se fosse quando a gente faz alça, né? A gente costura os dois lados da tira. Aí também, para ele ficar bem fixado e não ficar levantando essa sobrinha que fica solta ali embaixo, viu? Então, a gente faz uma segunda costura. Pessoal, eu precisei tirar o som do meu áudio de gravação, pois estava com muito barulho dos meus vizinhos, com música alta. Além de incomodar, ó, ficou assim, fixado. Além de incomodar o barulho, ele ainda dá direitos autorais para as músicas que estão tocando de fundo, né? Espero que fique bom o meu áudio aqui gravado por cima do vídeo. Então, agora que já foi feito, né, o bolso interno aqui no forro, né, que vocês acompanharam, eu faço a fixação desse forro
com o bolso pro lado de fora, porque ele vai ficar no lado interno da peça, né? Então, o bolso pro lado de dentro, né? Mas pro lado de dentro da peça, mas com o bolsinho pro lado de fora e o tecido principal pra lá. Então, fica dessa forma assim, vai ser fixado dessa forma. Eu coloco todos os alfinetes, fixando bem certinho no lugar, né? Usando de referência as marcações que eu fiz, né? Então, pra poder tá encontrando certinho. E agora, pelo lado de fora aqui, eu vou fazer uma costurinha por cima, fixando, formando esse sanduíche dessa forma, né? Ficando assim. Tecido principal, estruturador e o forro com o bolsinho pro lado de lá. Lado que vai ficar o lado interno da peça, né? Então, fixo e depois recorto para poder ficar prontinho para montagem. Depois eu vou para aba para fazer o bordado e a montagem da aba e o bolso externo também, que vai ter um bolsinho de zíper pelo lado de fora. Mas vamos para essa etapa agora. Agora, nós vamos fazer o bolso externo, que vai ser fechamento com zíper. Eu escolhi aqui um zíper azul, eu uso o zíper em metro. Então, primeiro eu vou fazer a colocação do viés. Eu faço a colocação dele aberto, com a abertura pro lado de fora, pro lado de cima, onde vai ser colocado o zíper. Eu coloco daí o zíper ali dentro e faço a costura fechando o viés. Aqui, ó, observa o lado que você vai colocar o zíper, para deixar a sobra do zíper, para facilitar a colocação do cursor. Então, eu vou deixar a sobra pro lado direito. Venho fechando numa costura só, eu já fecho o viés e fixo o zíper dentro do viés. E eu faço uma segunda costura para fechar a parte de baixo desse viés. Costurinha feita, fica dessa forma. Agora, a gente vai fazer a colocação do viés da parte de cima. Faço ele abraçando ali, né? Deixando, já entrando, né, o zíper entrando dentro do viés. Eu fixo o início dele ali com um alfinete para facilitar. E depois o restante é mais fácil de ir fazendo, colocando o zíper dentro do viés ali, né? Então, aí fica bem mais fácil de fechar. Dessa forma fica pronto a parte do zíper, né? Só fazer agora a colocação do cursor tradicional, né? Fica ali colocado o cursor. Agora, a gente vai fazer a colocação desse bolso na parte oposta do bolso que foi feito interno, né? E só que esse bolso é por fora. Então, como que a gente vai ver? A gente mede onde ele vai encaixar e vira o contrário, porque eu vou costurar a parte interna do bolso. Depois, rebate virando para cima, daí sim ele finaliza na posição, né? Fiz a costurinha, rebati para cima, fixei ele para ele não dançar, né, na hora de costurar,
E daí fazer a costurinha em toda a volta e uma costurinha embaixo também. E depois eu vou colocar ali na costurinha, embaixo eu vou colocar um viés preto, fazendo a composição. Ele é um viés já daquele mais fininho, de 1 centímetro de largura, e eu vou dobrar ele ao meio, só para fazer como se fosse uma linha mesmo, né? Eu acho que vai ficar mais bonitinho assim, mais delicado. E reforça também assim a costura sobre o plástico, né? Que fica meio sensível às vezes o plástico, de ficar empurrando alguma coisa, ele pode já rasgar. E assim como o viés por cima, ó, eu dobro o viés ao meio, vinco bem e faz ali um friso. Lembrei da palavra. Costura em volta, faz uma costurinha sobre o cursor, mas deixa a parte de cima aberto, porque aqui vai ser colocado a aba. Depois vocês vão entender na montagem. A parte ali de cima do viés não fecha agora. Faz a costurinha só até a altura do cursor. Então, eu passei já a costurinha em toda a volta, não gravou ali. Eu acredito que não vai aparecer no vídeo, mas eu coloquei o calcador de Teflon porque tava deslizando muito no plástico, tá? Daí voltei com o calcador comum para colocar o friso feito com o viés preto, como acabamento e reforço. Como ele vai ficar bem fininho, é uma costura só de fixação, não tem necessidade de fazer 2 costuras. E a parte de cima ficou aberta ali, e agora a gente vai colocar o zíper. Vou usar também o mesmo viés preto, só que eu vou usar o viés mais largo, o viés de 1,5. Vou usar a mesma cor de zíper, esse tom de azul, cortar um pouquinho maior, para depois a colocação do cursor ser mais simples, né? Eu sempre uso o zíper em metro, esse é o zíper número 6. Então, a aba ele vai vir assim por cima do lado de cá depois. Só para vocês irem entendendo a montagem. Então, o lado que eu vou colocar o cursor. Eu vou deixar, nesse caso, a sobra de zíper para colocação do cursor novamente também para o lado direito. Porque essa parte aí que vai ser a frente. Então, eu vou colocar o viés mais largo. Vou fazer da mesma forma que eu fiz. Eu coloco ele aberto, fixando a beiradinha na peça. Depois eu dobro ele ao meio e encaixo o zíper por dentro, fechando numa mesma costura, fechando o viés e fixando o zíper ali dentro. E assim vai ficar um friso preto em toda a beirada do zíper, fazendo um charminho ali na composição. Eu coloco o zíper, desculpe, o viés, aí ele tá com o avesso pra cima. Né? E daí agora a gente vai fechar ele, daí com o avesso vai ficar pra dentro. Vendo? Eu tô fechando ele, ele tá costurado ali com o avesso do viés pra cima. Agora eu fecho, ele vai ficar o avesso do viés ali dentro desse sanduichinho. Vinco com a unha mesmo, né, gente? Vocês sabem que passar o ferro no viés, ele derrete muito facilmente. Tem que ter muito cuidado, passar o viés a ferro quente. Ó, ali eu encaixo, fica bem encaixadinho o zíper ali dentro. Precisa só de um suporte ali, uma ajuda com o alfinete pro começo. Mas se você quiser fixar toda a peça no alfinete e se sentir mais seguro, é da sua preferência. Eu sempre fixo ali o começo.
E depois eu vou fazendo a costura encaixando ali pra dentro e dá super certo. Então, agora você vai fazer essa primeira costura, que faz o fechamento do viés, já fixando o zíper ali dentro. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Costurou. E fazemos uma segunda costurinha de acabamento. O mesmo procedimento vai ser feito do outro lado. Você destaca o zíper e faz o mesmo procedimento, só prestando atenção no lado que tem que ficar a sobra do zíper para você colocar o cursor, tá bom? Presta bem atenção, que daí ele vai ser o lado oposto. Dobra, faz o sanduichinho, encaixa o zíper. Ó, a sobrinha ficou para lá, o mesmo lado do primeiro lado. Ficou para a esquerda aí. Primeira costura, fechando e fixando o zíper, segunda costura de acabamento. Importante aí, gente, eu tô com a linha preta em cima e embaixo. Alinha bem para fazer a colocação do cursor. Ó, tá vendo ali dentro que ficou uns fiapinhos? Depois eu venho queimando com o isqueiro, para ficar bem seladinho ali e não dar nenhum problema. Ó, presta atenção que ali, ó, em cima tá aberto. Lembra que eu falei? Essa é a parte de trás, o bolso de trás. E a gente vai fazer agora a aba, porque a gente vai ter que fixar a aba ali naquele viés que tá aberto do bolso de trás. Eu vou fazer o fechamento com o viés. Então, eu vou juntar a aba principal, ali que eu já fiz o bordado, com o forro. Vou fazer a marcação com esse transferidor, mas você pode usar qualquer coisa aí arredondado, que tenha aí o arredondado que você acha que fique bom. Primeiro eu fixo, daí eu marco, costuro e faço fechamento com o viés. Viés preto também para fazer a composição. Ó, fixei os 4 cantos com alfinete. Vou fazer a marcação com giz panda do arredondado ali da aba. E vou fazer a costurinha seguindo essa marcação que eu fiz ali com o giz. Rapidinho para vocês perceberem qual que é o encaminhamento. Esse aí também você já pode costurar a parte de cima, fecha toda a volta. Agora a gente vem cortando bem rente a costura, mas não cortando a costura, né, gente? Muito cuidado aí para não descosturar, porque senão fica mais difícil de fazer o acabamento com viés assim mais bonitinho. A aba ficou uma gracinha, né, gente? É meia sabinha, bordadinha. E agora vamos para a colocação do viés. Eu faço a costura primeiro do viés pelo lado interno da peça e depois eu rebato pela parte principal. Faz a costurinha ali bem na beiradinha, deixando a parte avessa do viés para cima. Tira o excesso, rebate. Eu vou usar ali uns pregadores para marcar o começo. Mas depois eu já vinquei ali e fui fazendo solto mesmo, que tava bem facinho. E assim ficou a aba pra gente fazer a fixação, tá? Acabamento bem bonitinho, tudo certinho. Como que vai ser feita agora essa fixação da aba na peça? A gente vai pegar a peça, vai pegar aquela parte do bolso externo, aonde o viés de cima ali ainda está sem costurar, e é aí que a gente vai estar fixando a aba, ao mesmo tempo que a gente costura esse viés, ele fixa a aba no corpo da peça. Ali. Faz uma costurinha e já vai fixar tudo nessa única costura. Coloca bem certinho a aba também para que não ultrapasse muito o viés, porque senão ele vai ficar pegando no zíper do bolso de trás. Então tem que ser bem mesmo embaixo do viés.
Aí é melhor fixar bem com o alfinete para não movimentar a aba, para ela ficar bem certinho embaixo do viés. E essa costura ter essa eficiência aí de fechar o viés do zíper. Ó, cuidado para não passar ali, ó, e não pegar o zíper, dá essa conferidinha ali. Essa costura ela vai ter essa eficiência de fixa o bolso, o fechamento do bolso de trás e ao mesmo tempo já fixa também a aba que vai ser o fechamento, o detalhe da frente. Mas é bastante simples, não tem segredo. Só conferir mesmo ali antes de costurar que ele não esteja, essa aba não esteja ultrapassando o zíper. Não vai ficar pegando ali o zíper na hora de abrir e fechar o bolso de trás. E assim fica o acabamento. Ó, tira ali, né, as costurinhas, as linhazinhas que ficam, ó, a aba tá fixada. Agora a gente vai pro fechamento, ó. Montada ela vai ficar assim. A aba vem por frente e vai dar esse charme ali na frente da necessaire, da sua farmacinha. Fofinho, né? E é isso. Agora a gente vai fazer a colocação do zíper, coloca, fecha, né? Fecha o zíper, faz uma costurinha ali para não ter perigo desse zíper abrir na hora de desvirar, porque a gente vai fechar pelo avesso. Faz a costura unindo as duas laterais do zíper e a lateral que vai fazer, que vem lá do fundo, né? As duas laterais, bem na beiradinha. Já faz o acabamento colocando o viés nessas duas laterais. Esse é o fechamento tradicional, gente, de uma caixinha box, né? Ó, é o fundo e a parte superior que formarão a lateral. Faz uma costurinha realmente ali, uma margem de costura mesmo. Não faz uma costura muito larga. Ó, vai ficar assim a lateral. Agora vai fechar as 4 laterais. E daí depois colocar o viés nessas 4 laterais para fazer um acabamento bonitinho, não ficar aparecendo essa costura. Sempre a margem de costura. Aí, a parte que foi feita a colocação do zíper, ela ficou um pouquinho mais larga do que o fundo de 6 centímetros. Então, daí nessa hora, a gente também tira os excessos ali. Antes de colocar o viés, você corta o excesso que tenha ficado. Às vezes dá coisa de 1 centímetro de diferença por conta do zíper. Mas vai depender da tua margem de costura da máquina. Se precisar, você faz a costura retinha e o que sobra, você faz a retirada. Então aí, ó, daí a gente vai colocando o viés nessas laterais para dar acabamento. E também reforça a costura, né? Ela faz uma costura de reforço. Para esses cantinhos ficarem bem firmes. E assim fica os 4 cantos com o viés. Vamos agora para desvirar a peça. Já tá quase pronto. Ó, o acabamento interno fica bem bonitinho e não é um acabamento difícil. Vira todos os cantinhos e tá nascendo a nossa farmacinha com várias divisórias ali interna, com um bolso externo. Ó, a parte interna fica assim. E o fechamento com a abinha vai ser colocado o botão tic-tac. Olha que gracinha, gente. Fiquei apaixonada nessa peça. Os detalhes do viés preto deu uma elegância, ficou muito linda. Dessa forma, eu vou colocar o botão tic-tac, 2 botões. Olha ali onde fica o bolsinho. Esse bolsinho é bem interessante para guardar receita ou cartão de saúde, alguma coisa assim, né? Para deixar tudo junto o que é referente à medicação. É uma necessaire bem espaçosa, cabe muita coisa, os bolsinhos internos ali para separar. E fica bem visível, né? Por fazer com o plástico transparente, ele fica muito visível o que está procurando, facilita. Então, vamos ver ela com o tic-tac. Então, ficou assim essa peça. Eu venho pedir aí para vocês agora, né? Lembrar de vocês se inscreverem no canal. Se inscreve, curte, né? Compartilha, comenta se tiver qualquer dúvida. Essa é a parte de trás da peça.
a parte interna. Temos também nosso parceiro do canal, a MG Personalizados, tem desconto especial para quem falar que assistiu e tem a indicação da Artelli Costura Criativa para as nossas etiquetas de cursor. Olha como que fica o acabamento com as etiquetinhas de cursor. E é a assinatura da sua peça. Espero que vocês tenham gostado e vamos aí para as próximas produções. Boa sorte aí! Um grande abraço, aquele beijo enorme. Obrigada por ter assistido até o final.